Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula de eclesiologia e hoje vamos falar sobre a missão da igreja na terra. Nas aulas passadas, nós vimos a identidade da igreja como corpo, a igreja como noiva, a igreja como templo. Agora, nós entramos em sua missão no mundo. Não basta apenas entender o que é a igreja, eu preciso entender a missão dela. Por quê? Porque a igreja, ela não existe apenas para si mesma, mas a igreja existe para refletir Cristo, para ser o perfume de Cristo nesse mundo. A igreja existe para cumprir o propósito de Deus entre as nações. Se nós não entendermos qual é a missão da igreja, podemos fazer da igreja um clube. Um lugar de relacionamento muito gostoso, muito bonito, um banco confortável, mas a igreja tem um propósito. E esse propósito foi definido na palavra de Deus pelo dono da igreja, pelo Senhor da igreja. Então a missão da igreja, ela não é uma invenção moderna. Entenda isso. A igreja nasce em Atos. Nós temos 2000 anos de história. Em cada época, em cada momento, a igreja cumpriu e tem cumprido o seu propósito. Então entenda, a igreja não é uma invenção humana, não é uma invenção moderna, mas ela é o próprio coração da fé cristã. E o propósito é levar o evangelho a todos os povos. Escute isso. Levar o evangelho a todos os povos. O propósito da igreja é discipular as novas gerações, é manifestar o reino de Deus em amor, compaixão e serviço. Jesus vai deixar isso muito claro quando ele fala da grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esta é a razão pela qual a igreja existe no mundo. A sua missão, ela não é apenas local, não é para atender apenas a sua cidade, mas a sua missão é global. E ela continua inseparável da sua identidade. Calvino, o grande reformador, ele vai dizer assim: a igreja é a mãe de todos os crentes, pois é por meio dela que o evangelho se espalha e o reino de Cristo se manifesta. Na igreja que eu sou pastor, a Igreja Batista Imagine, hoje, pela graça de Deus, nós já estamos em mais de 13 países, 13 nações, e muitas pessoas me questionavam: pastor, por que ir tão longe? Quando há tantas necessidades aqui perto. Nós vamos longe porque a vocação da igreja não é atender só as necessidades de perto. A função da igreja é atender a necessidade de perto e também de longe. Né? No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: Jesus sonhou com uma igreja que não fosse um fim em si mesma, mas um instrumento de transformação no mundo. Uma igreja em missão é uma igreja que vive segundo o coração do seu Senhor. E o que é a missão da igreja? Vamos entender isso? A missão da igreja é proclamar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Eu vou repetir. A missão da igreja é proclamar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Então, não é apenas transmitir informações religiosas, costumes. Não, 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 não. O propósito da igreja, a missão da igreja é anunciar o Cristo vivo. E ela vai chamar homens, mulheres, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Elas chamam para conversão e ao discipulado. Então, na grande comissão, Mateus 28, verso 19 e 20, é muito claro. Tem que pregar, batizar e ensinar.
Então, pregar, anunciar as boas novas, batizar e ensinar. Esses três elementos vão definir a tarefa missionária. Proclamar, pregar, que é anunciar o evangelho, iniciação, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a formação, que é ensinar, ensinar a obedecer, é o processo do discipulado. O Wayne Grudem, ele ensina assim: a missão da igreja não é apenas pregar, mas também edificar e discipular. O evangelho pregado precisa se tornar vida transformada. E muitas vezes as pessoas acham que a função da igreja é só pregar. Não. Declaramos as boas novas, pregamos as boas novas, mas uma vez que há uma resposta daqueles que têm ouvido o evangelho, agora chegou o momento de discipulá-los, de ensiná-los, de levá-los por um caminho de amadurecimento. Esse é o propósito da igreja. Então, quando nós olhamos a grande comissão, nós vemos de forma tão clara que a função da igreja é proclamar, ou seja, pregar, mas também batizar e ensinar. Esse é o processo. Pastor, mas a igreja, ela faz apenas isso? Não. Vamos entender. A missão da igreja ela é abrangente. A missão da igreja não é limitada à evangelização verbal, mas ela abrange a edificação espiritual e o cuidado social. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, nós vamos ver a igreja primitiva vivendo essas três dimensões. Escute isso. Evangelização, porque nós vamos ver no verso 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E tínhamos também o quê? Edificação. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, verso 42. E havia o cuidado social. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Aqui está a missão integral da igreja. Ela anuncia o evangelho, ela fortalece os crentes e ela cuida dos necessitados. A função da igreja não é apenas pregar o evangelho, mas é tocar a vida da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro. Essa é a função da igreja. Seria muito fácil a gente só anunciar uma mensagem verbal e não termos o compromisso de responder às necessidades das pessoas. A igreja foi estabelecida para ser sal, para ser luz. Então nós proclamamos, sim, nós levamos essa pessoa ao batismo, a essa declaração pública da sua nova vida, sim, e nós ensinamos, nós discipulamos. Essa é a missão da igreja. Então a missão da igreja ela é integral, integral. Não é apenas anunciar uma mensagem verbal, mas é se comprometer em conduzir essa pessoa a esse caminho de amadurecimento. E se ela é um necessitado, a igreja está ali. A igreja está ali para ajudá-la. Qual é a missão? A missão ela é um reflexo do caráter de Deus. A missão da igreja é um reflexo do caráter de Deus, de quem Deus é. Então, a missão da igreja, ela nasce no coração de Deus. E o coração de Deus, irmãos, é um coração de amor, é um coração de graça, é um coração de compaixão. Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando uma igreja começa a cumprir essa vocação, ela passa com que eu passo como pastor aqui da Igreja Batista Imagine. Às vezes as pessoas me encontram e elas falam assim, pastor, estava assistindo o culto e eu vi fulano de tal, você sabe quem ele é? Eu falo, eu não sei. A igreja tem milhares de pessoas. Essa pessoa fez isso, 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 isso. E eu ensino para elas, a igreja é o lugar de quem precisa, do pecador, do doente. Jesus disse, são os doentes que precisam do médico. São os doentes que precisam do médico. Cristo veio buscar os perdidos. A igreja, ela não pode viver fechada em si mesma. Ela não pode se tornar um clubinho. A sua missão é o reflexo do caráter divino.
No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: a voz profética da igreja só é legítima quando ecoa o coração de Deus. E o coração de Deus sempre pulsa pela salvação dos perdidos. A igreja é esse lugar onde a pessoa chega, ela viveu uma vida tão assim difícil, uma vida tão feia, mas quando ela ouve o evangelho, quando há arrependimento, a mudança, então ali dentro da igreja começa um processo de transformação. É isso que muitas pessoas não entendem. Elas falam assim: ah, mas fulano de tal fez tudo de errado, agora virou crente. Sim, ele virou. Ele entregou a vida para Jesus, agora ele é uma nova criatura, agora ele caminha vivendo uma vida mais parecida com Cristo. E ele está sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Isso é o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é compaixão. E o propósito da igreja é trazer essa realidade do caráter de Deus aqui na terra. Agora, vamos pegar o exemplo da igreja primitiva? Quando a gente fala da igreja primitiva, essa igreja que está lá no livro de Atos, essa igreja que está descrita nas cartas do apóstolo Paulo. A igreja primitiva, ela é o modelo da missão, daquilo que Deus espera da igreja nos dias atuais. A igreja primitiva, ali em Atos, ela vivia do ensino da palavra. Meus irmãos, se tirou isso aqui, deixou de ser igreja. A igreja primitiva estava estabelecida no ensino da palavra. Além do ensino da palavra, havia comunhão. Comunhão entre os irmãos. E por que a comunhão é importante? Porque nós falamos da igreja como um corpo. É na comunhão que nós somos curados, somos ensinados, somos discipulados, somos confrontados. Nós somos aperfeiçoados, segundo a visão da teologia paulina, na comunhão. Então eles tinham comunhão, eles estavam ali no partir do pão, convivendo, assentando à mesa. Eles estavam juntos nas orações e eles estavam juntos na expansão missionária. Por que a igreja primitiva cresceu? Porque ela era fiel à palavra e aberta à ação do Espírito Santo. Calvino vai dizer assim: a igreja apostólica nos mostra que a palavra e o Espírito são os instrumentos da missão. Onde a palavra é pregada e o Espírito age, o reino avança. Eu vou repetir essa frase de Calvino. A igreja apostólica nos mostra que a palavra e o Espírito são os instrumentos da missão. Onde a palavra é pregada e o Espírito Santo age, o reino avança. E sabe por que o reino avança? Porque a palavra ela é aquilo que nos molda. A igreja não pode ser aquilo que está na minha cabeça, é o que está na palavra. E o Espírito Santo vai sempre nos levar para o coração de Deus, para aquilo que Deus quer manifestar. Agora, quais são os obstáculos à missão da igreja? Primeiro, a missão da igreja sempre enfrentou barreiras em qualquer tempo da história. Então, primeiro, perseguição. Se a gente olha lá no início, em Atos, teve a perseguição romana. Os cristãos foram ameaçados, mas a igreja cresceu. Pastor, por que tem perseguição? Porque o evangelho liberta, o evangelho transforma. A perseguição de Roma é a perseguição do Estado. Chega um momento que a igreja vai chocar com o Estado. Não é por desobediência, é porque a igreja faz o que muitas vezes o Império Romano não fazia. Ao ponto de muitos filósofos contemporâneos de Paulo falarem do impacto social que a igreja trazia, principalmente com os órfãos. Então vai haver perseguição. Na igreja em Jerusalém, ali, após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver a perseguição começando dos judeus. Então vai haver perseguições, porque a igreja ela é a resposta para esse mundo. Onde a igreja chega, ela transforma. Agora, além da perseguição, nós temos o secularismo. E isso é forte na nossa geração. Eu te explico. É a indiferença espiritual. Isso é um grande desafio. As pessoas querem estar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo,
ser chamada de noiva de Cristo, mas vive como os de fora. E nós temos que tomar cuidado. E além disso, nós temos a divisão interna. Isso acontece quando a igreja se divide. E quando isso acontece, a sua missão vai enfraquecer. Então nós temos as perseguições, o secularismo. Hoje nós temos tantas pessoas que se convenceram a estar dentro da igreja. Elas não se converteram, elas se convenceram. Porque a conversão, ela muda tudo. E tem também a divisão interna. E aí eu vou citar Salomão. Tudo vaidade. É o orgulho, é o desejo, muitas vezes uma ambição totalmente errada, que leva à divisão. Olha o alerta que Jesus nos deu. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Satanás entendeu. Se ele consegue conduzir os crentes a uma divisão, ele enfraquece a igreja. A igreja perde força. Então vamos pensar da relevância da igreja hoje. A missão da igreja continua a mesma lá de Atos. E ela continua urgente. Hoje nós vivemos em uma sociedade que tem uma crise espiritual. E a igreja, ela é o chamado para mim e para você. E o chamado é ser sal e luz. Ser realmente a mudança. Ou seja, nós temos que viver de tal forma que o mundo, ao olhar para nós, ele vê o reflexo de Cristo. Ele vê Cristo em nós e ele é atraído. Ele é atraído. É tão interessante que antes de começar a gravação dessa aula, o Mateus está gravando, ele me falava de uma realidade. De alguém que veio aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Imagine, e quem trouxe ele não é crente, não é um cristão. E agora ele está dizendo assim, eu vou trazer outros também para esse lugar. Isso é um impacto da igreja. A igreja, ela gera um impacto. E uma sociedade onde a igreja está estabelecida vai gerar um impacto no casamento, vai gerar um impacto na política, vai gerar um impacto na vida dos empresários. Quem roubava não rouba mais, quem enganava não engana mais, quem mente não mente mais. Por quê? Porque o evangelho chegou, a pessoa agora está sendo discipulada, ela aprendeu. Olha, você agora é um cristão, isso não se faz. Olha o que eu escrevi no livro A Igreja que Jesus Sonhou. Uma igreja que não evangeliza, que não discipula e que não serve, perdeu sua razão de existir. Vou repetir. Uma igreja que não evangeliza, que não discipula e que não serve, ela perdeu a razão de existir. Já não é mais uma igreja. O meu filho Samuel escreveu no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida. A maior tragédia seria chegar ao final da vida e perceber que vivemos para nós mesmos, sem investir naquilo que é eterno, a missão de Deus. E a missão de Deus está na noiva, está na igreja. Então, se eu não quero viver os meus dias e chegar no final e perceber que eu vivi para mim mesmo, eu preciso investir na missão de Deus. E para terminar, a missão da igreja aqui na Terra, a missão da igreja não é opcional. É o próprio DNA de quem a igreja é. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para cuidar dos necessitados. Nós somos chamados para refletir o caráter de Deus. E nós temos que fazer isso. Quando eu olho para a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela nos mostrou que uma comunidade fiel à palavra e cheia do Espírito e unida em amor pode transformar o mundo. Mas eu e você precisamos vencer os obstáculos. Existem perseguições externas, existe o secularismo cultural, existem as divisões internas. Agora, o maior risco não é o mundo nos atacar, mas a igreja esquecer por que ela existe. Ela esquecer da razão por que ela foi estabelecida. E aí eu quero terminar com essa frase. A igreja só é fiel ao seu Senhor quando vive em missão. Uma igreja em movimento reflete o coração de Deus e transforma o mundo com a luz do Evangelho. Vou repetir. A igreja só é fiel ao seu Senhor quando vive em missão.
Uma igreja em movimento reflete o coração de Deus e transforma o mundo com a luz do Evangelho. E o Senhor tem nos chamado para isso, para ser essa igreja que vai estabelecer a missão de Deus aqui na terra. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos, é que a mensagem do Evangelho chegue a todos, seja ele perto, seja ele longe, seja ele do seu país, da sua nação, seja ele da nação mais distante. Esse é o desejo de Deus. E quem proclama essa verdade é a igreja do Senhor Jesus. Meu irmão, eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar na próxima aula e vamos falar sobre o reino de Deus, presente e futuro. Essa aula vai ser muito preciosa, mas nós não vamos aprofundar tanto assim, porque vamos ter uma matéria só sobre o reino de Deus. Mas amanhã eu tenho certeza que você vai sair aqui da aula realmente assim, muito impactado, porque vamos falar do reino de Deus, desse governo de Deus sobre a terra, e ele é exercido por meio da Igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula.